Oi meninas, hoje eu vim falar pra vocês algumas coisas importantes durante a gravidez, desde quando você descobre que está grávida até o final da gravidez. Algumas meninas me fizeram algumas perguntas, então eu resolvi fazer um vídeo explicando mais ou menos o que eu sei e as coisas que eu aprendi durante a gravidez. A primeira coisa que você deve fazer quando você descobre que está grávida é procurar um médico, um bom médico, para começar a fazer o seu pré-natal. A gestante deve acompanhar a sua gravidez desde o início. O pré-natal é super importante para a gestante. Super importante. Então não deixe de fazer o pré-natal. Se você não tem dinheiro para fazer particular ou um convênio, faça público. O importante é fazer o pré-natal. Quando você começa a fazer o pré-natal, o médico ele recomenda para você começar a tomar o ácido fólico. Ele geralmente recomenda 3 até o 6º mês. Depende do médico, depende do lugar. O meu médico, ele indicou acho que até o 3º, 4º mês, mas eu continuei tomando o ácido fólico, até perguntei pra ele, falou que não fazia problema nenhum, e até porque ajudava, porque ajuda no desenvolvimento mental da criança, ajuda no desenvolvimento motor da criança. Então eu resolvi continuar tomando e também vou continuar tomando um outro específico para amamentação. Porque através do leite vai passar isso para a criança. Outra coisa que meu médico me indicou foi o ferro. Nem todos os médicos indicam ferro. Alguns dizem para você procurar alimentos com ferro, mas meu médico me indicou o ferro a partir da semana 20 e eu estou continuando tomando. Mesmo quando acabou, ele disse para mim continuar tomando, que era importante o ferro, até porque se tivesse algum tipo de hemorragia durante o parto poderia me ajudar, e também é importante para a criança. Então, se teu médico não te indicou o ferro, peça para ele o ferro, que ele ajuda também bastante no desenvolvimento mental da criança. Algumas coisas agora, alimentos e bebidas que devem ser evitados. Em primeiro lugar, a bebida alcoólica deve ser cortada do seu dia a dia. Se você que gosta de beber, principalmente aqui as mulheres bebem muito vinho todos os dias. No Brasil as mulheres não são acostumadas a beber todos os dias, mas você que está acostumado a beber todos os dias, o final de semana, que é uma pessoa jovem, gosta de sair, então evitar as bebidas alcoólicas, porque pode causar o alcoolismo, a síndrome alcoólica fetal, que pode causar efeitos colaterais físicos e mentais na criança. Foi comprovado que crianças de mães que bebiam durante a gestação tinham problemas na escola com hiperatividade. Então, evitar esse tipo de bebida. O cigarro não preciso nem falar, todo mundo sabe que o cigarro deve ser evitado durante a gestação. Se você fuma, você tem que pensar que você está fazendo mal para o seu filho. Então, o cigarro é uma coisa que não precisa nem comentário, né? Cortar o cigarro. Eu sei que é difícil para quem fuma, eu nunca fumei, mas eu sei para quem fuma é difícil, mas o cigarro também deve ser evitado durante a gravidez. Outra coisa que deve ser evitado, aquela carninha vermelha, que muitas pessoas adoram, que é a carne mal passada. A carne mal passada deve ser evitada. Você não pode comer carne mal passada porque ela pode causar salmonela e toxoplasmose. Ai, que palavra difícil, toxoplasmose. Além de causar diarreia na mãe, que é um desconforto, também pode causar o aborto e também o parto prematuro. Então, para que isso não ocorra, como as carnes bem passadas, até mesmo o cachorro quente, a salsicha deve ser bem cozida para não ter problema. Então, carne de frango, carne de peixe, carne bovina, sempre bem passada. Também deve ser evitado os patês, sushi, frutos do mar, principalmente os mariscos. Outro alimento que deve ser evitado são os ovos crus. Então, também por causa da salmonela. Então, alimentos que contêm ovos crus, tipo aquela maionese feita em casa com ovo cru, a salada César, gemada, sorvete caseiro, isso deve ser evitado, porque contém ovos crus. Até mesmo quando você bate um bolo e daí quer comer a raspinha que fica dentro, o ovo que tá ali é cru, então evite comer o ovo cru. Às vezes a gente nem se liga que dentro do bolo tem o que você fez, né, acabou de fazer, tem um ovo cru e pode fazer mal. Então evitar os ovos crus também. Outra coisa que deve ser evitada são os bebidas e leites não pasteurizados. Tipo assim, alguns tipos de queijo, né, e alguns tipos de leite, como o leite tirado direto da vaca. O leite tirado direto da vaca, esse leite deve ser evitado porque também não foi pasteurizado. Tipo, queijos leves, tipo queijo de cabra, queijo branco, os sucos não pasteurizados, também o caldo de cana,
também deve ser evitado. Sei que caldo de cana é uma delícia, muita gente diz que faz bem, mas deve ser evitado. E também é isso, esse tipo de queijo. Se você procurar na internet, tem a relação dos queijos que você não pode comer. Aqui eu como só o queijo mature cheese, porque é o único queijo que eu posso comer. Tipo, mozzarella, outros queijos é bom evitar. Outra coisa são alguns peixes, os peixes ditos peixes grandes, por causa do excesso de mercúrio nesses peixes. O peixe é um importante alimento durante a gestação, mas alguns tipos devem ser evitados, tipo garopa, tubarão, peixe-espada, cação, merlin, deve ser evitado. Outro peixe que deve ser evitado também são aqueles peixes do criador do vovô, do titio. Fala, ai, hoje eu vou no final de semana, ai, eu vou comer um peixinho lá do sítio do vovô. Esse também não pode ser, esse tipo de peixe também deve ser evitado, porque tem, olha o nome, bifelinas policloradas, PCB em português. Que tem as toxinas ambientais, por causa dos rios, né? Tem as toxinas ambientais, que também pode causar problemas neurológicos no desenvolvimento do feto. Então, evitar também o peixinho da fazenda do vovô, do sítio do titio, ou do seu sítio, ou da sua fazenda. Então, procurar. Depois eu vou falar os peixes que podem, que podem ser comidos durante a gestação. Então, esse tipo de peixe também cortado do seu cardápio. Outra coisa também, o aspartame, que foi comprovado que o aspartame está ligado com câncer. Então, se você quer fazer cortar açúcar durante a gravidez para não engordar, não é hora de usar adoçante. Procure usar alimentos adoçados como mel. Quando você for comprar algum tipo de alimento, olhe no rótulo para ver o tipo, se contém aspartame, porque não é bom aspartame durante a gestação. Então, evitar o aspartame também. Agora eu vou falar para vocês sobre os alimentos que devem ser consumidos. Os peixes devem ser consumidos, mas no máximo 350 gramas por semana. Entre eles os peixes pode ser, porque eles são ricos em ômega 3. O salmão pode ser consumido, quer ver com outro peixe mais. Truta pode ser consumido, a sardinha, enguia e o atum fresco. Esses peixes podem ser consumidos. O salmão é ótimo, é muito rico em ômega 3, é um peixe muito bom. Só que eu sei que no Brasil é um peixe que custa bastante. Mas tipo a truta, esses outros sardinha são peixes bons e não custam muito. Então é bom introduzir na alimentação. Eu tive problema com peixe durante a alimentação, quem já viu meus vídeos já sabe que eu tive uma certa... Eu sempre gostei muito de peixe, mas quando descobri que estava grávida, tinha comido peixe, marisco, me fez mal, então eu comi pouco durante a gestação. Mas se você não teve nenhum problema, consegue comer o peixe, é importante que você coma o peixe. Outra coisa que você deve ter na sua alimentação são os carboidratos, tipo pão, macarrão, integral, batata, mandioquinha. Isso é muito importante, tipo beterraba, feijão. Esse tipo de alimento é importante durante a gravidez, principalmente o feijão, que tem ferro. O fígado não pode comer durante a gravidez, o fígado. Então deve evitar o fígado. Mas os outros alimentos, tipo, evitar fazer as dietas. Claro que você deve evitar o doce, o bolo de chocolate, o brigadeiro, esse tipo de coisa. Mas o alimento básico você deve comer, que é importante. Muita fruta. A fruta é muito importante. O abacaxi, a laranja, é tudo muito importante. Só que tem que cuidar com algumas frutas que te causam azia. Então você tem que perceber o que te causa azia, não. Mas frutas, saladas, isso tudo é muito, muito importante durante a gestação. Então isso você pode comer à vontade, né? Se você quer fazer uma dieta equilibrada para não engordar, tipo, não uma dieta equilibrada. Faça um alimento rico em verduras, frutas, porque ao contrário de que muitos dizem que a mulher deve comer por 2, é mentira. A mulher deve comer no máximo 300 gramas a mais do que ela come por dia. Ela não tem necessidade de comer por 2. Ela tem necessidade de comer um pouco mais, porque você sente um pouco mais de fome e também teu corpo está trabalhando de uma forma diferente, porque tem uma vida crescendo dentro de você. Então, procurar alimentos saudáveis, evitar o açúcar, que o açúcar engorda.
Eu vou ser, como se diz, hipócrita se eu falar pra vocês que eu evitei o açúcar e que eu controlei as coisas que eu me alimentei durante a gravidez, porque no começo eu tinha muita fome e comia mesmo que tinha vontade, no começo da gravidez. Agora eu me controlo mais, né, eu procuro, depois que eu descobri que estava grávida, eu procurei comer feijão todos os dias, né, pra ajudar, mesmo eu morando no exterior, eu faço feijão todos os dias na alimentação. Minha alimentação sempre foi rica em salada, sempre gostei muito, então eu como muita salada. E só que o meu problema foi o doce. Eu, antes de engravidar, não existia doce na minha casa. Fazia mais de 2 anos que não entrava doce dentro da minha casa, porque como meu marido é personal trainer e a gente seguia uma dieta, a gente tinha um tipo de alimentação, o doce não entrava dentro da minha casa. E depois que eu descobri que estava grávida, eu tinha muita vontade de comer doce e eu comecei a comer doce, mas será a primeira coisa que será cortada depois que a Dília nascer. Eu tô evitando de comer muito doce, mas é uma coisa que eu não consigo me controlar mesmo, depois que eu fiquei grávida. E antes eu me controlava bem, mas não sigo o meu exemplo, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Já viram isso, então? Outra coisa, que é muito importante quando você descobre que tá grávida, é o cuidado com a pele. Muitas mulheres, elas têm problemas de mancha em pele. Eu nunca tive problema com mancha na minha pele, mas depois que eu descobri que estava grávida, mesmo eu comecei a usar assim, logo eu já comprei um protetor solar, aqui, número 50, protetor 50, que é o mais forte da L'Oréal. E eu tenho passado no meu rosto todos os dias, embora esteja mau tempo ou não, tá dentro de casa, eu acordo, lavo o rosto e passo protetor. Mesmo assim, eu tive umas manchas de gravidez nessa parte assim do rosto. Que nem diz minha amiga, eu sou a senhora internet, leio tudo. Algumas mulheres, infelizmente, com a produção de hormônio, elas têm a tendência a ter, mesmo cuidando da pele, né? As minhas manchas não são de sol, são mesmo da gravidez e espero que saiam depois, né? Mas você que tá descobrindo que tá grávida, não esqueça, o protetor solar é muito importante, não importa que você não vá sair de casa. Use todos os dias o protetor solar, que é importante. Outra coisa também, você deve tirar bem a maquiagem que você usa durante o dia, ter um bom creme, né, pra passar no rosto antes de dormir. Então, tire bem a maquiagem, lave bem, mesmo que você tenha um demaquilante, lave bem o rosto e passe um bom creme no rosto. Porque quando você está grávida, muitas coisas mudam no seu corpo, principalmente o excesso de hormônio faz que eu mudei muitas coisas. Algumas mulheres têm espinha, eu tive bastante espinha no começo, agora não, mas tem espinha em outras partes do corpo. Então cuidar bem da pele. Outra coisa é cuidar muito bem dos dentes, porque a mulher, por causa de várias mudanças no corpo, algumas mulheres produzem algum tipo de doença no dente, ficam com os dentes sensíveis, outras têm problema de cárie, outras chegam até a perder os dentes. Eu não sei se as meninas que já estão grávidas perceberam que os dentes sangram mais durante a escovação depois que está grávida. Eu, há 3 semanas atrás, tive um problema bem sério de sangrar muito meus dentes. Agora não tem sangrado mais, sangrou antes, né? Então cuida bem dos dentes, não esqueça do amigo fio dental, escovar sempre que comer alguma coisa e procurar um bom dentista durante a gestação para cuidar dos dentes, porque se ele identificar qualquer tipo de problema, é mais fácil de te ajudar no começo do que depois, né? Porque, como eu disse pra vocês, muitas mulheres têm problema nos dentes. Algumas não, algumas sim, né? Porque o nosso corpo muda totalmente quando a gente tá grávida. Outra coisa importante é um cuidado com as estrias, né? Porque estria, além de ser a falta de hidratação da pele, também pode ser uma coisa genética. Então, se você tem genética na tua família, você cuida em dobro. Eu, como eu disse pra vocês num outro vídeo, eu passo uma vez por semana um esfoliante na minha barriga, eu esfolio minha barriga. Muitos dizem que o óleo é bom, mas eu não uso só o óleo, eu uso o creme porque o creme hidrata, então durante o dia eu uso o creme, à noite eu uso o óleo. Eu uso também um tipo de, tipo uma margarina de coco que é para estrias aqui, eu uso também. Então eu uso todos os dias, não esqueço nenhum dia de passar. Após o banho de manhã, quando eu levanto, passo um monte de creme na minha barriga, passo o óleo. Eu sei que para algumas meninas, mesmo cuidando, não funcionou e tiveram estrias. Mas para você que tá na gestação começando agora, lembre sempre de cuidar da sua barriga, seios, né? Para que não tenha estria.
Mas para muitas meninas, infelizmente, é uma coisa que acontece. Principalmente se você tem uma gestação gemelar, que a sua barriga cresce muito e às vezes é inevitável. Outra coisa que é importante são as roupas. As roupas devem ser confortáveis e que não machuquem o pé da sua barriga, que você se sinta bem. Então no começo da gravidez você ainda consegue usar alguns tipos de roupa que eram suas mesmo. Algumas meninas conseguem usar até um certo tempo, mas evite roupa que te machuque. Troque os sutiãs por sutiãs mais confortáveis. Os sutiãs de abas, eles machucam bastante, então procure trocar seu guarda-roupa. As suas calcinhas, aquelas bem pequenininhas, fininhas, aquelas lá devem ser evitadas, até porque se tornam desconfortáveis. Então procure calcinhas maiores, calcinhas que subam até a sua barriga para te deixar mais confortável, e calcinhas sem elástico. Eu procurei no começo da gravidez já usar calcinhas sem elástico, aquelas tipo cuequinha assim, que é sem elástico, tudo igual. E agora eu uso umas calcinhas maiores que sobem até a minha barriga, que eu me sinto mais confortável. Eu também procurei usar mais calças legs, essas coisas para me sentir confortável. Tudo que me machuca eu procurei evitar. É lógico que a roupa de gestante é cara, então as mulheres procuram comprar roupas largas, mas procure não comprar roupas muito maiores que o seu tamanho para não dar a impressão de gorda, né? Então, como eu já tinha dito em outro vídeo, procurar uma roupa que te caia bem. Outra coisa são as meias Kendall. Essas meias são muito importantes na ajuda da circulação das suas pernas. Para você que trabalha muito tempo em pé, trabalha de vendedora, algum tipo de serviço assim, procure usar as meias Kendall. Minha mãe mandou pra mim, essa é especial para gestante, né? Tem esse negócio da barriga aqui. Elas não são cores bonitas, nada assim, elas têm apenas duas cores que servem mais para você usar embaixo, né? De calça ou até mesmo de uma meia calça de outra cor. Elas são difíceis de ser colocadas, né? Porque elas são bem aderentes, mas são boas e ajudam muito na circulação. Mas você quando chega em casa, você deve lembrar de tirá-las. Você não pode nunca usar esse tipo de meia para dormir. Então, para ajudar na circulação, é bom usar as meias Kendall. E também, quando chegar em casa, sempre colocar os pés para cima. Eu procuro dormir sempre com os pés para cima para ajudar na circulação, para evitar as varizes e as varicoses, que também são fatores genéticos que às vezes você mesmo cuidando pode aparecer. Então, para evitar as varizes e varicoses, procure sempre colocar as pernas para cima e, se você trabalha muito em pé, usar as meias Kendall. Outra coisa são os sapatos. Quando você está grávida, você deve evitar os saltos altos, mas também você não pode usar rasteirinha. A rasteirinha te dá muita dor nas costas, então, por mínimo que seja, um salto deve ter um mínimo de salto. Os tênis são os mais adequados durante a gestação, porque além de eles serem mais confortáveis, eles têm são próprios para caminhada, para você ficar em pé. Então evita muito as dores nas costas, né? Outra coisa, que a mulher deve beber muita água. Que isso é muito importante, né? Durante a gravidez. Não tô dizendo suco, água. A água é importante. O suco é bom, mas a água é mais importante. Então procure ver se você não gosta de beber água todos os dias, muita água. No começo a gente sente muita sede, então evite os sucos, procure a água. A água é muito mais importante, é bom pra você e bom pro seu bebê. Eu acho que é isso, meninas. Basicamente as coisas que eu acho importante durante a gravidez. Se alguém tem algum comentário, alguma ideia, pode comentar embaixo, né? Aqui embaixo, que pode dizer o que faltou. Talvez eu tenha esquecido de alguma coisa. Mas o importante é que você cuide de você mesma, porque não é porque você tá grávida que você deve se descuidar de você. Você tá grávida, você deve cuidar de você, cuidar do seu bebê e cuidar do seu marido. Uma grávida não significa que você tem que estar feia, você tem que estar bonita, cada dia mais adiante, afinal você está sendo mãe, então ser mãe é a coisa mais linda do mundo, então você não precisa se sentir feia só porque você ganhou peso, mesmo que você tenha ganho peso em excesso. Você é linda, você é mãe, se sinta linda, só olha no espelho e diga: eu sou mãe, eu sou linda e quero mostrar minha barriga pra todo mundo. É assim que eu me sinto. Eu me sinto linda, não importa o tanto de peso que eu engordei, eu me sinto linda, maravilhosa só pelo fato de ser mãe. E você também pode se sentir linda e maravilhosa. Não deixe que a sua gravidez se transforme numa pessoa feia. Tipo,
estou grávida, não cuido do cabelo, não cuido do rosto, não cuido... Não, estou grávida, agora sim que eu tenho que cuidar mais de mim para mostrar como é lindo ser mãe, como estou feliz, porque quando você está feliz, você se sente mais bonita, você se sentindo mais bonita, os outros também vão te achar mais bonita. Pense nisso, tá, meninas? Qualquer dúvida ou qualquer coisa que eu tenha esquecido, podem comentar e fazer as perguntas que quiserem, tá? Muito obrigada, a gente se vê no próximo vídeo.